terço do Saber Direito é sobre a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Queridos amigos, queridas amigas, muitíssimo bem-vindos de volta ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou professor da Universidade de Brasília, mestre especialista em Direito Processual Civil. Nós estamos falando nessa série de programas sobre o seguinte assunto: intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Quando a gente fala o novo é o atual, que já está em vigor. Professor Leandro, eu estava aqui sentado no meu sofá, na minha cadeira aqui, vendo o YouTube, ou vendo a TV Justiça, e você me vem com um assunto horrível desses, eu te odeio. Pessoal, intervenção de terceiros é um assunto técnico e é um assunto complexo, mas é muito importante, cai nas provas, cai nos concursos, é um assunto de relevância extrema para quem está na prática da advocacia. Você tem que saber, você que está interessado em direito também, poxa. Você tem que conhecer a intervenção de terceiros. Você tem que saber quais são essas hipóteses em que os terceiros que não são partes, não são autor nem réu, não é nem quem pede, nem contra quem se pede, que eles vão entrar no processo. Por que eles estão entrando no processo? Certo? É disso que a gente está falando aqui no nosso Saber Direito. E na aula de hoje, aula 3 dessa série, nós vamos falar sobre duas hipóteses de intervenção de terceiros que não são mais hipóteses de intervenção de terceiros. Já explico para vocês. Pessoal, como a gente comentou, o principal objetivo dessa aula, em complementação à excepcional aula dada pelo professor Renato Montanz, vá assistir essa aula no YouTube, é explicar para vocês quais foram as mudanças, o que mudou, quais são as diferenças. Nós não estamos indo muito a fundo, a gente está tentando compreender quais são as novas espécies, o que mudou e o que deixou de ser intervenção de terceiros, o que virou intervenção de terceiros, ok? Essa é a ideia. Então, a aula de hoje, ela tem um tema específico. Nós vamos falar sobre as duas situações em que hipóteses que antes eram de intervenção de terceiros no Código de Processo Civil de 73 e hoje, no nosso novo Código de Processo Civil, deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiros. É isso que nós vamos falar hoje. E eu queria lembrar uma outra coisa. Nesse conjunto de aulas, nós estamos discutindo apenas as hipóteses típicas, ou seja, aquelas que estão dentro do capítulo de intervenção de terceiros, no nosso Código de Processo Civil, ok? E somadas a essas duas, que eram hipóteses de intervenção de terceiro e não são mais. E nós vamos falar sobre elas para explicar por que elas deixaram de ser intervenção de terceiros, se elas eram ou não eram intervenção de terceiros, certo? E como funciona a sistemática atualmente. E a primeira delas é a oposição. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre oposição. Senhores, oposição eu vou voltar aqui naquilo que eu falei para vocês nas outras aulas. Difícil de lembrar, tem um monte de nome. Posso dar para vocês a frase da oposição? Vamos começar com ela? Aliás, vamos relembrar todas até agora? Assistência. O terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Não é isso? Denunciação da lide. Meu direito está garantido pelo terceiro. Anota aí no seu caderno. Meu direito está garantido pelo terceiro. E agora nós vamos falar sobre oposição. Sabe qual é a frase de oposição? O terceiro quer o objeto para si. O terceiro, ele quer o objeto ou o direito que está em discussão naquela demanda para si próprio. Olha só a hipótese. Autor e réu estão discutindo alguma coisa qualquer, por exemplo, de quem é o Fusquinha restaurado, que eu dei de exemplo na segunda aula. Nós vamos restaurar ele para essa aula também. Vamos usar ele de novo, nosso Fusquinha, para quem gosta de carro antigo. Pessoal,
Autor e réu estão discutindo de quem é esse Fusquinha. Sabe o que o terceiro vem e fala? O terceiro diz: esse Fusquinha não é nem do autor e nem do réu. Ele é meu, terceiro. Poxa, que hipótese curiosa. Vamos para a frase de novo, para você lembrar. O terceiro quer o objeto para si. O terceiro quer o objeto ou o direito da demanda para si. Ok? Professor Leandro, você disse para mim que ia falar de hipóteses que não são mais intervenção de terceiros. Está parecendo intervenção de terceiros isso. O terceiro está entrando no processo para falar o que é o objeto para si. Não é intervenção de terceiros? Não é. Sabe por quê? E a gente vai voltar na nossa primeira aula para responder isso. Porque cria novo processo. Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que surgir um novo processo, não haverá intervenção de terceiros? Estão lembrados disso? Pois bem, nessa hipótese da oposição, é exatamente isto que acontece. O terceiro, ele tem uma demanda própria contra autor e réu, com novos argumentos, com novos fundamentos, com uma causa de pedir diferente, minimamente, com um pedido diferente. Então, isso é um novo processo. Ele cria um novo processo. Criou um novo processo, então, não será intervenção de terceiros, e sim novo processo. Não entendeu? Vá assistir a aula 1. Eu expliquei lá melhor essa questão. Mas, lembrem-se, sempre que for criado um novo processo, não haverá intervenção de terceiros. E é exatamente a hipótese da oposição. Mas se oposição não é intervenção de terceiros, é o que então? Do que nós estamos falando? Oposição foi classificada no novo Código de Processo Civil como um procedimento especial, junto com coisas do tipo embargos de terceiro. A oposição agora é um procedimento especial. Ela parece, em tudo, tem muito a ver com a intervenção de terceiros, porque é um terceiro interessado naquela demanda, mas por não atuar dentro do processo já existente, mas criar um novo processo, a oposição não é uma intervenção de terceiros, é hoje um procedimento especial. Não há dúvidas com relação a isso. No Código Antigo, vários doutrinadores já falavam dos diferentes tipos de oposição, oposição autônoma, oposição interventiva, e diziam que uma era intervenção de terceiros e a outra não era. Isso tudo é código velho. Vamos deixar o que é velho para trás, vamos falar do novo. No novo, a oposição cria novo processo. Logo, não é de terceiros. De todo jeito, a gente tem que entender como funciona a oposição. Vamos falar sobre ela, então? Vamos falar sobre ela. Senhores, a oposição funciona da seguinte maneira, e eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Porque o exemplo é a melhor maneira de entender esse tipo de situação. Pensem no seguinte exemplo. Vamos para o nosso Fusquinha, né? Vamos para o nosso Fusquinha. Autor e réu estão discutindo a propriedade de um Fusca. E a propriedade está sendo discutida da seguinte maneira. O autor vendeu o Fusca para o réu. E o réu não pagou. Pagou a primeira parcela e não pagou as outras. O Fusca foi dividido em 10 de 1.000, ele pagou só R$1.000 e está devendo 9. O autor ajuiza uma ação para falar assim, olha, eu quero o Fusca de volta, porque você não pagou as parcelas. O réu está se defendendo. Veja bem, eu não paguei porque o Fusca tinha um problema, e aí a gente tem que ter um abatimento no preço, né? Isso é uma regra de direito civil. Eu comprei o bem, ele não era bem o que eu queria, então, na verdade, ele não vale 10 mil, ele vale 5, então eu só quero pagar 4. Estão essas duas pessoas nessa discussão. Quando você, telespectador, que é verdadeiramente dono desse Fusca, vê essa discussão e percebe que é o seu Fusca, que havia sido roubado da sua garagem, é o Fusca que tem duas pessoas falando que é deles. Autor dizendo que é o Fusca de volta porque não pagou, o réu dizendo que o Fusca não vale aquele tudo. E você, terceiro, percebe que na verdade o Fusca é o seu,
Alguém roubou seu Fusca, vendeu, sei lá, para outra pessoa, sei lá para quem, e agora esses indivíduos estão brigando. Por quê? Pelo seu Fusca. É mole. O que resta você fazer? Apresentar uma oposição. Na sua oposição, você vai dizer o seguinte: Excelência, juiz, esse Fusca não é nem do autor e nem do réu, ele é meu, foi roubado, está aqui o registro, está aqui o boletim de ocorrência, eu tenho todos os documentos para provar. É assim que funciona a oposição. E como é que fica o procedimento disso? Como que fica o procedimento? Vamos explicar para você como fica o procedimento. O procedimento da oposição funciona da seguinte maneira. Por ser uma demanda nova, percebam que autor e réu, originalmente, eles não estavam discutindo nada que tinha a ver com a sua discussão do roubo e do Fusca ser seu. A discussão era se pagou ou não pagou o contrato. Certo? No nosso exemplo, não é essa a discussão? Agora, na sua posição, você está falando de outras coisas completamente diferentes. Você está dizendo, olha, não importa quem pagou, não pagou o contrato, se o Fusca foi ou não foi quitado. O Fusca é meu, porque foi roubado e eu quero ele de volta. Vocês que se virem com esse contrato. Então, por ser uma demanda completamente nova, vai virar um novo processo. Vai virar um novo processo. Lembra que eu falei na primeira aula do que era processo? E eu peguei esses dois livros aqui e falei, olha, vai ter com a capinha e as páginas lá no meio, vão ter dois desse. É o que acontece na oposição. O processo original está lá sendo discutido, autor e réu perguntando de quem é o Fusca, ou discutindo de quem é o Fusca. Você apresenta sua oposição. Sua oposição é apresentada na forma de um novo processo. A oposição, a petição de oposição, ela tem que cumprir todos os requisitos de uma petição inicial, como se fosse uma petição inicial. Só que vocês concordam que o objeto que está sendo discutido é o mesmo das duas demandas? O objeto é o mesmo? Não tem como esse Fusca ser de duas pessoas ao mesmo tempo. Até tem, né? Mas não funcionaria nesse caso. Então, para que não haja conflito nas decisões, a oposição ela é apresentada no mesmo juízo e para o mesmo juiz que vai julgar a demanda principal. Então, aquele juiz responsável pelo julgamento da discussão do autor e réu que estão discutindo se pagou ou não pagou o contrato, certo? Vai ser o juiz que vai julgar a oposição. Esse mesmo juiz vai receber os autos da oposição, ok? Ele vai apensar os autos. Vocês já viram autos apensados? Apensar, gente. Vocês ouvirem falar disso quando os autos estão apensados, tá? É quando você pega os dois processos, coloca um junto com o outro e amarra ele assim com aquelas cordinhas de amarrar pamonha. Já viu? Agora está mais técnico, né? Tem mais umas fitinhas mais chiques aí, mas da minha época, né? Amarra um processo no outro. Pronto, eles estão apensados. Eles vão correr juntos. Estão apensados, vão correr juntos. Não só vão correr juntos, como tem a mesma sentença. A sentença, ela é idêntica. Ela é uma sentença para os dois processos. A sentença ela vai decidir entre as três pessoas de quem é o Fusca. Na mesma sentença.